Olá, meu querido, olá, minha querida. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é sua amiga e sua irmã Anita Castro e nós estamos começando mais uma partilha dos estudos da obra de André Luiz. Nós estamos vendo aqui o terceiro livro sobre a vida no mundo espiritual, que é o livro Missionários da Luz, e hoje nós vamos ver o capítulo de número 7, que vem sob o título Socorro Espiritual. Mas antes de nós começarmos a nossa partilha, eu convido a todos vocês para curtirem esse vídeo, porque como nós sabemos, quando nós curtimos aqui os vídeos, o algoritmo do YouTube entende que esse material é importante para nós e partilha também com outras pessoas. E nós desejamos partilhar todas as graças que temos recebido aqui com o maior número de corações possível. Então me auxilie, meu querido, minha querida. Assim você também valoriza o meu trabalho, que é feito aqui com muito carinho e dedicação por cada um de vocês que nos acompanham aqui nesse trabalho, partilhando comigo, ok? Vamos então à leitura do nosso momento de estudo de hoje e posteriormente eu vou tecendo breves comentários. André Luiz nos diz o seguinte: precisa voltar mais cedo aos serviços? Indagou Alexandre assim que tornávamos à via pública. Posso dispor de mais tempo, respondi. Meu interesse era enorme na continuidade das instruções. Alexandre possuía vastíssimas experiências médicas. Minhas aquisições nesse terreno, em comparação com as dele, representavam conhecimentos pálidos. Tenho ainda hoje uma assembleia de esclarecimentos a irmãos encarnados, continuou o orientador. E se você puder comparecer, teremos satisfação. Como não? Estou aprendendo e não devo perder a oportunidade. Saímos. As entidades perturbadas mantinham-se à porta, dando a ideia de alguém à espera de brecha para entrar. Porque Alexandre prosseguia na palestra edificante, seguíamos quase passo a passo, como quando na crosta. Estávamos nos primeiros minutos da madrugada. Os transeuntes desencarnados eram numerosíssimos. A maioria de natureza inferior. Trajava roupa escura, mas de espaço a espaço. Éramos defrontados por grupos luminosos que passavam céleres em serviços cuja importância se adivinhava. Há sempre que fazeres urgentes no auxílio oportuno aos nossos irmãos da crosta, comentou o instrutor com afabilidade e doçura. E na maior parte das vezes é mais eficiente o nosso concurso à noite, quando os raios solares diretos não desintegram certos recursos de nossa cooperação. Não havia terminado quando se acercou de nós inesperadamente uma velhinha simpática. Justina, minha irmã, que o Senhor a abençoe, saudou-a o orientador gentil. A entidade amiga, que demonstrava muita inquietude no olhar, respondeu com afetuoso respeito e explicou-se. Alexandre, tenho necessidade de seu auxílio urgente e vim ao seu encontro. Desculpe-me. E antes que o instrutor pudesse sondar-lhe verbalmente a aflição, a interlocutora prosseguiu. Meu filho Antônio encontra-se em estado gravíssimo. Agora era Alexandre que a interrompia. Adivinho o que se passa. Quando o visitei no mês findo, notei-lhe as perturbações circulatórias. Sim, continuou a mãe aflita. Antônio vive no círculo de pensamentos muito desregrados, apesar do bom coração. E hoje trouxe para o leito de repouso tantas preocupações descabidas, tanta angústia desnecessária,
que as suas criações mentais se transformaram em verdadeiras torturas. Embalde auxiliei-o com os meus humildes recursos. Infelizmente, é tão grande o seu desequilíbrio interior que toda a minha colaboração resultou inútil, permanecendo-lhe o cérebro sob a ameaça de um derramamento mortífero. E sentindo a gravidade do minuto, acrescentou triste: Ó Alexandre, bem sei que devemos subordinar nossos desejos aos desígnios de Deus. Entretanto, meu filho necessita de mais alguns dias na terra. Creio que em 2 meses conseguirei dele, indiretamente, a solução de todos os problemas que lhe afetam a paz da família. Sua autoridade pode auxiliar-nos. Seu coração, edificado em Cristo, permanece em condições de fazer-nos semelhante bem. Reconhecendo a urgência do assunto, exclamou o orientador: A caminho, não temos um segundo a perder. Daí a poucos instantes, penetramos na residência confortável. A velhinha aflita conduziu-nos a uma alcova espaçosa, onde o filho, chefe da casa, repousava metido em alvos lençóis, dando-me a impressão característica de um moribundo. Antônio parecia próximo dos 70 anos e exibia todos os sinais de aterosclerótico adiantado. O quadro era agora profundamente educativo para mim, que encontrara num círculo valioso de observações novas. Identificava perfeitamente o estado pré-agônico em todas as suas expressões físico-espirituais. A alma confusa, inconsciente, movimentava-se com dificuldade, quase que totalmente exteriorizada junto do corpo, imóvel, a respirar dificilmente. Enquanto Alexandre se inclinava paternalmente sobre ele, observei que estávamos diante de uma trombose perigosíssima, por localizar-se numa das artérias que irrigam o córtex motor do cérebro. A apoplexia não se fizera esperar. Mais alguns instantes e a vítima estaria desencarnada. Alexandre, que centralizara todas as atenções no enfermo, tocou-lhe o cérebro perispiritual e falou com autoridade serena: Antônio, mantenha-se vigilante. Nosso auxílio pede a sua cooperação. O moribundo, desligado parcialmente do corpo, abriu os olhos fora do invólucro de carne, dando a entender vagas noções de consciência, e o instrutor prosseguiu: Você foi acidentado pelos próprios pensamentos em conflito injustificável. Suas preocupações excessivas criaram-lhe elementos de desorganização cerebral. Intensifique o desejo de retomar as células físicas enquanto nos preparamos a fim de ajudá-lo. Este momento é decisivo para as suas necessidades. O interpelado não respondeu, mas observei que Antônio compreendera a advertência no imo das forças da consciência, colocando-se em boa disposição para colaborar em favor de si mesmo. Em seguida, o orientador iniciou complicadas operações magnéticas no corpo inanimado, ministrando energias novas à espinha dorsal. Decorridos alguns instantes, colocou a destra ao longo do fígado e mais tarde, demorando-a no cérebro físico, bem à altura da zona motora, chamou-me e disse: André, mantenha-se em prece, cooperando conosco. Convocarei alguns irmãos em serviço nesta noite para auxiliar-nos. E acentuou após meditar por alguns segundos: O grupo do irmão Francisco não pode estar longe. Dito isto, Alexandre assumiu atitude de profunda concentração de pensamento.
Não passou mais de 1 minuto e pequena expedição de 8 entidades, 4 companheiros e 4 irmãs penetrou o recinto doméstico em religioso silêncio. Saudamo-nos todos ligeiramente e o instrutor dirigiu-se atencioso à entidade que guardava atribuições de chefia. Francisco, precisamos aqui das emanações de algum dos nossos amigos encarnados, cujo veículo material esteja agora em repouso e equilibrado. E ao passo que o novo irmão observava cuidadoso o agonizante, Alexandre acrescentava: conforme observa, estamos diante de um caso gravíssimo. É preciso muito critério na escolha do doador de fluidos. O dirigente dos socorristas pensou um momento e obtemperou: temos um companheiro que nos atenderá razoavelmente. Trata-se de Afonso. Enquanto vou buscá-lo, nosso grupo auxiliará a sua ação curativa, emitindo forças de colaboração magnética através da prece. Francisco ausentou-se imediatamente. Nesse instante, a velhinha aproximou-se do instrutor e falou respeitosa: se há necessidade de fluidos de irmãos encarnados, quem sabe poderíamos empregar o concurso de minhas netas que repousam nos aposentos próximos. Não, respondeu Alexandre delicadamente, não atenderiam às exigências em curso. Precisamos de alguém suficientemente equilibrado no campo mental. A mãe inquieta afastou-se, enxugando os olhos. Atendendo a sinal afetuoso do orientador, aproximei-me, observando o doente de mais perto, mantendo-me embora na íntima atitude de oração. Antônio é viúvo faz 20 anos, explicou Alexandre, e está nas vésperas de vir ter conosco no plano espiritual. Nosso amigo, porém, necessita de mais alguns dias na esfera da crosta para deixar alguns problemas sérios devidamente solucionados. O Senhor nos concederá a satisfação de colaborar no reerguimento provisório de suas forças. E fosse porque me detinha a observar o grupo de entidades que oravam, silenciosas, ou em razão de pretender beneficiar-me com novos ensinamentos, o instrutor esclareceu. Temos aqui o grupo do irmão Francisco. Trata-se de uma das inumeráveis turmas de serviço que nos prestam cooperação. Muitos companheiros consagram-se aos trabalhos dessa natureza, mormente à noite, quando as nossas atividades de auxílio podem ser mais intensas. Verdadeiro mundo de interrogações assomava-se-me ao cérebro, a fim de solucionar as questões do momento. Contudo, compreendendo a gravidade dos minutos, em face da tarefa para a qual fôramos chamados, resolvi silenciar. Não decorreu muito tempo e Francisco voltava seguido de alguém. Tratava-se do companheiro encarnado a que Alexandre se referira. Não houve oportunidade de saudações. O orientador, tomando-lhe a destra, conduziu-o imediatamente à cabeceira do moribundo, dizendo-lhe com autoridade afetuosa: Afonso, não temos um segundo a perder. Coloque ambas as mãos na fronte do enfermo e conserve-se em oração. O interpelado não pestanejou, dando-me a impressão de um veterano em semelhantes serviços de assistência. Parecia sumamente despreocupado de todos nós, fixando-se tão somente na obrigação a cumprir. Foi então que vi Alexandre funcionar como verdadeiro magnetizador. Recordando meus antigos trabalhos médicos nos casos extremos de transfusão de sangue,
Via-lhe perfeitamente o esforço de transferir vigorosos fluidos de Afonso para o organismo de Antônio, já moribundo. Na qualidade de discípulo, acentuando minhas faculdades de análise junto de preciosa lição, observei que o semblante do enfermo transformava-se gradualmente. À medida que o instrutor movimentava as mãos sobre o cérebro de Antônio, este revelava sinais crescentes de melhoras. Verificava, sob forte assombro, que a sua forma perispiritual reunia-se devagarzinho à forma física, integrando-se harmoniosamente uma com a outra, como se estivessem de novo em processo de reajustamento, célula por célula. Depois de um quarto de hora, segundo o meu cálculo de tempo, estava finda a laboriosa intervenção magnética e Alexandre, chamando a velhinha, acentuou: Justina, o coágulo acaba de ser reabsorvido e conseguimos socorrer a artéria com os nossos recursos, mas Antônio terá, no máximo, 5 meses a mais de permanência na Terra. Se você pleiteou o auxílio de agora para ajudá-lo a resolver negócios urgentes, não perca as oportunidades, porque os reparos deste instante não perdurarão por mais de 150 dias. E não se esqueça de preveni-lo pelos processos intuitivos ao nosso alcance, quanto ao cuidado que deverá manter consigo mesmo no terreno das preocupações excessivas, mormente à noite, quando ocorrem fenômenos desastrosos mais sérios na circulação, em vista da invigilância de muitas pessoas que se valem das horas sagradas do repouso físico para a criação de fantasmas cruéis no campo vivo do pensamento. Se o nosso amigo despreocupar-se da autocorrigenda, talvez desencarne antes dos 5 meses. Toda a cautela é indispensável. A genitora agradeceu comovida em lágrimas de contentamento. Alexandre recomendou ao socorrista encarnado que retirasse as mãos de sobre a fronte do enfermo e vinha então o inesperado. O doente grave, reintegrado nas funções orgânicas com a harmonia possível, abriu os olhos físicos como se estivesse profundamente embriagado e começou a gritar estentoricamente: Socorro! Socorro! Acudam-me, por amor de Deus! Eu morro! Eu morro! Algumas jovens acorreram espantadas e trêmulas, em roupas brancas. Percebendo-se que as filhas carinhosas e sensíveis vinham atender ao pai ansioso. Papai, papai! Exclamavam lacrimosas. Que foi isto? Estou morrendo, clamava o enfermo em voz pungente. Chamem o médico, depressa! Mas que sente, papai? Perguntou uma delas em pranto convulso. Sinto-me morrer. Tenho a cabeça tonta, incapaz de raciocinar. Grande era a azáfama dos encarnados, que passavam por nós em bulha indescritível, atropelando-se uns aos outros, sem o mais leve traço de consciência a respeito da nossa presença ali. Alexandre solicitou ao irmão Francisco fornecesse instruções a Afonso para que este regressasse ao lar e depois da providência dispôs-se a retirar e disse-me, sorrindo, diante da estranheza que a atitude alarmante das moças me causava: geralmente, quando os nossos amigos encarnados gritam chorosos por socorro, nosso serviço de assistência já se encontra completo. Partamos.
O doente, semilúcido, prosseguia inquieto, enquanto o telefone tilintava, cooperando para a imediata visita do médico. A velhinha despediu-se de nós comovedoramente, permanecendo junto do enfermo, velando devotada e humilde. Na via pública, pedi ao instrutor me pusesse em contato mais íntimo com o irmão Francisco, que nos acompanhava solícito. Alexandre, afável como sempre, atendeu-me aos desejos. Nossa pequena expedição, esclareceu o chefe do agrupamento, depois de trocar comigo palavras muito cordiais, é uma das inumeráveis turmas de socorro que colaboram nos círculos da crosta. Somos milhares de servidores nessas condições, ligados a diversas regiões espirituais mais elevadas. Seu núcleo, perguntei, procede de nossa colônia? Sim, e temos nossas atividades entrelaçadas com as tarefas de vários instrutores de nosso lar. E há tarefas especializadas para cada grupo dessa natureza? Perfeitamente. O nosso, por exemplo, acentuou Francisco Gentil. Destina-se ao reconforto de doentes graves e agonizantes. De modo geral, as condições de luta para os enfermos são mais difíceis à noite. Os raios solares, nas horas diurnas, destroem grande parte das criações mentais inferiores dos doentes em estado melindroso, não acontecendo o mesmo à noite, quando o magnetismo lunar favorece as criações de qualquer espécie, boas ou más. Em vista disso, o nosso esforço há de ser vigilante. Quase ninguém no círculo de nossos irmãos encarnados conhece a extensão de nossas tarefas de socorro. Permanecem eles num campo de vibrações muito diferentes das nossas e não podem apreender ou discriminar nosso auxílio. Isto, porém, não importa. Outros benfeitores, muito mais elevados que aqueles dos quais podemos guardar conhecimento direto, velam por nós e inspiram-nos devotadamente no campo das obrigações comuns, sem que vejamos a sua forma de expressão nos trabalhos referentes aos divinos desígnios. E talvez, porque eu sorrisse, admirando-lhe o ideal de renúncia serena e santificante, o interlocutor também sorriu e acrescentou: sim, meu amigo, reclamar compreensão e resultado de criaturas e situações ainda incapacitadas para nos dar constitui exigência mais cruel que a solicitação de recompensas imediatas. Era bem a verdade convincente. Mantinha-se o irmão Francisco dentro da lógica mais elevada. Os que auxiliam alguém interessados no reconhecimento ou na compreensão quase sempre permanecem de olhos cerrados para o concurso divino e invisível que de mais alto recebem. Exigem que outros lhe identifiquem a posição de benfeitores, mas nunca se recordam de que amigos sábios e desvelados lhes oferecem a melhor cooperação de planos superiores, sem deles reclamarem a mínima nota de gratidão pessoal. São muitos os irmãos afins, continuou o meu interlocutor, interrompendo-me as reflexões íntimas, que se reúnem depois da morte do corpo em tarefas de amparo fraternal, quando já alcançaram os primeiros degraus da escada de purificação. Do que me é possível ajuizar, semelhantes trabalhos são dos mais eficientes e dignos em favor dos homens. Raramente os companheiros encarnados, quando em excelentes condições de saúde física, podem compreender as aflições dos enfermos em posição desesperadora
ou dos moribundos prestes a partir. Nós outros, porém, no quadro de realidades mais fortes, sabemos que muitas vezes é possível efetuar realizações deveras sublimes, de natureza espiritual, em poucos dias, nessas circunstâncias, depois de largos anos de atividades inúteis. No leito da morte, as criaturas são mais humanas e mais dóceis. Dir-se-ia que a moléstia intransigente enfraquece os instintos mais baixos, atenua as labaredas mais vivas das paixões inferiores, desanimaliza a alma, abrindo-lhe em torno interstícios abençoados, por onde penetra infinita luz, e a dor vai derrubando as pesadas muralhas da indiferença, do egoísmo cristalizado e do amor próprio excessivo. Então é possível o grande entendimento. Lições admiráveis felicitam a criatura que palidamente, embora percebe a grandeza da herança divina. Acentua-se-lhe o heroísmo e gravam-se-lhe no coração para sempre mensagens vivas de amor e sabedoria. Na noite espessa da agonia, começa a brilhar a aurora da vida eterna. E aos seus clarões indistintos, nossos princípios são facilmente aceitos. A sensibilidade demonstra características sublimes e a luz imortal lança fontes de infinito poder nos recessos do espírito. O interlocutor fez longa pausa e rematou. Desse modo, conseguimos efetuar um serviço de assistência eficaz, carreando novos valores no campo da fraternidade e do bem legítimo. Nunca observou a paciência inesperada de doentes graves, a calma de certos enfermos incuráveis e a suprema conformação da maioria dos moribundos? Muitas vezes, semelhantes edificações incompreensíveis para os encarnados que o cercam, constituem o fruto do esforço de nossos grupos itinerantes de socorro. Francisco enunciara sublimes verdades. De fato, a serenidade dos enfermos, em condição desesperadora, e a ressignificação inexplicável dos agonizantes, absolutamente distanciados da fé religiosa, não poderiam guardar outra imagem. A bondade divina é infinita e em todos os lugares. Há sempre generosas manifestações da providência paternal de Deus, confortando os tristes, acalmando os desesperados, socorrendo os ignorantes e abençoando os infelizes. Que capítulo lindo, não é, gente? Então aqui nós vimos que essa velhinha, não é? Enquanto Alexandre e André Luiz iam ali observando as atividades nas ruas, ela se aproximou de Alexandre e pediu socorro em favor do seu filho ainda encarnado, que era esse senhor que estava ali por volta dos 70 anos, já quase desencarnando, devido aos pensamentos negativos e muitas preocupações excessivas, descabidas, que ele mantinha no cérebro. E isso ia dificultando a sua circulação. E olha só, gente, o que aconteceu. Esse querido amigo ali, esse querido auxiliar divino, que é o Alexandre, esse instrutor, foi junto de André Luiz até ali e então chamou outro grupo socorrista que era ali sob a direção do irmão Francisco, que estavam trabalhando nas redondezas. E eles vieram então, e o irmão responsável foi buscar um outro rapaz para auxílio do filho dessa senhora, que era um encarnado. Olha só, gente, que interessante. Um encarnado. Por quê? Porque esse senhor que estava ali quase desencarnando devido às muitas preocupações, que já estava com a sua saúde debilitada, ele precisava de fluidos vitais
da vida física, não apenas espirituais, que ali estavam sendo ministrados por Alexandre e que quando o grupo de espíritos servidores do amor e do bem de Jesus chegaram ali para auxiliar, eles estavam ali ampliando as suas bênçãos através da prece e ofertando as bênçãos necessárias espirituais. Mas esse irmão precisava de fluidos físicos também, para a renovação das suas energias, para que ele pudesse então, segundo Alexandre, ficar aí mais alguns meses, no caso até no máximo 5 meses, para resolver questões como a mãe desse rapaz mencionara ao amigo e instrutor Alexandre, não é? Só que ele deveria ser instruído pela mãe a manter-se calmo, resoluto, tranquilo, evitando excessos de preocupações. Por quê, gente? Porque os nossos pensamentos, eles formam coisas, energias, padrões em volta de nós. E nós nos auto-prejudicamos, especialmente à noite, porque, olha só que interessante as explicações do Alexandre, porque os raios do sol, eles vão dirimindo, eles vão desfazendo as energias negativas dos pensamentos daqueles que estejam aí se preparando para a partida, não é? Aqueles que estão aí com grande problema de saúde ou que estão até mesmo moribundos. Mas ao longo da noite, essa situação não é possível e aí se condensam as formações mentais, tanto boas quanto más, através das vibrações do magnetismo lunar. Porque, gente, a gente precisa entender então que quando nós vamos nos deitar, é preciso que a gente mantenha os nossos pensamentos limpos e liberados, mantendo positividade através das nossas preces sinceras e agradecimento pelo dia que tivemos, independente da situação que tenhamos vivido, para que a gente possa absorver todas as questões, porque mesmo aquilo que nos parece dificuldades são oportunidades de trabalhar a nossa evolução, não é mesmo? Então, esse interessantíssimo momento foi ali abençoado por esse irmão desencarnado, que era Alexandre, junto com esse grupo de socorristas espirituais que veio ali servir a esse irmão, mas também com um irmão encarnado, que era um dos auxiliares dos serviços e que estava então desligado do seu corpo pelo sono. Então por isso que Alexandre e também o irmão Francisco explica aqui que os serviços da espiritualidade são bem mais intensos ao longo da noite. É claro, gente, que nós não ficamos sem auxílio ao longo do dia. Vamos compreender bem isso. Mas à noite os serviços ficam mais intensificados e de mais fácil acessibilidade para os irmãos espirituais e também para nós recebermos as bênçãos. Por quê? Porque nós estamos em sono e aí o nosso espírito e o nosso perispírito podem aí se deslocar, não é? Podem receber as bênçãos de que necessitamos, especialmente os irmãos que estejam se preparando para a partida para a vida espiritual, que são os irmãos que estejam aí com graves doenças ou moribundos até mesmo aí, beirando o momento do desencarne, do desenlace do corpo físico para a vida espiritual. Então, vejamos todo o trabalho maravilhoso que a espiritualidade vem nos ofertar quando estamos adormecidos. E a importância, meus queridos, de recordarmos que o Sol traz um magnetismo de dissipar energias quando sejam negativas, mas precisamos manter os nossos pensamentos o mais positivos possível. E à noite a Lua traz o magnetismo de fazer reais aquelas manifestações dos nossos pensamentos, quer sejam ruins ou quer sejam boas. Então vamos sempre procurar manter bons pensamentos, boas atitudes e buscando fazer preces sinceras, renovando as nossas energias para irmos ao sono. Porque quando estamos dormindo, se somos médiuns, ostensivos, temos também muitos de nós, não todos, mas muitos de nós, tarefas no mundo espiritual também, servindo, abençoando e iluminando outras vidas.
junto com irmãos que já são aí do mundo espiritual e que nos convocam ao auxílio. Então, nos preparemos quando vamos dormir, porque somos todos atendidos também nesses momentos, especialmente ao longo do nosso sono físico. Interessantíssimo capítulo, não é? Serve aí para muitas reflexões de todos nós. Assim, então, vamos encerrando o nosso estudo de hoje. Lhes convido ainda para que todas as segundas-feiras, às 19 horas, venham estar comigo aqui no nosso canal Universo da Mulher com Anita Castro, para que juntos possamos partilhar o EAD, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Todas as terças-feiras, às 19 horas, minhas queridas amigas e manas amadas, venham estar comigo aqui no nosso canal para juntas partilharmos a nossa série Reflexão de Empoderamento, que é uma série voltada para a nossa psique feminina, para a nossa autocura, para a nossa renovação e empoderamento como mulheres, para que possamos, cada dia mais e mais, sermos estas mulheres maravilhosas que já somos e ainda mais, através desse trabalho que tem nos abençoado muito. Todas as quartas-feiras, às 21 horas, nós temos aqui no nosso canal Universo da Mulher com Anita Castro, o Evangelho no Lar, quando nós convidamos Jesus e toda a sua comitiva espiritual a virem ter conosco e abençoar os nossos lares. Todas as quintas-feiras, às 18h30, voltamos a ter os estudos da obra de André Luiz. E todas as sextas-feiras, às 18 horas, a partir do momento do passe, nós temos então, sob direção da nossa querida amiga e benfeitora espiritual, Maria da Soledade, reunida com um grupo de benfeitores espirituais, todos eles da equipe, sempre ministrando bênçãos através dos serviços que prestam a Jesus para nos abençoar através do passe e a renovação de nossas energias. E também todas as segundas, quartas e sextas-feiras eu tenho trazido aqui para nós um movimento que eu tenho chamado de shorts de cura, que são mensagens que eu trago para que nós possamos edificar os nossos dias. Venham participar também e acompanhar aqui. Assim sendo, meus queridos e queridas, vou me despedindo de vocês com uma simples, mas muito amorosa oração, desejando que Deus, nosso Pai querido, que Jesus, nosso amigo e nosso Mestre amado, que Maria Santíssima, nossa mãezinha amorosa, e que os nossos queridos amigos e benfeitores espirituais continuem nos conduzindo ao bem, como eles sempre fazem, e que nós, com boa vontade, com gratidão, com dedicação e prática do bem que temos recebido no nosso dia a dia, possamos prosseguir os nossos caminhos evolutivos, lembrando sempre de amparar, acolher e sermos caridosos para com todos aqueles que nos rodeiam. E que assim seja e assim se faça. Deixo então um beijo no coração de todos e me despeço desejando que haja sempre em nossos caminhos muita paz e harmonia. Tchau, tchau, meus queridos e minhas queridas. Até o nosso próximo encontro.